Tiago, capítulo 4, do capítulo 1 ao 10. A palavra do Senhor diz assim: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, e nada têm, porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a você. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém. Vamos a Deus em oração. Pai, como é glorioso nós estarmos juntos como igreja. Como é maravilhoso nós cantarmos ao Senhor. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que um dia, em um momento, o Senhor voltará. E todos aqueles que confessaram o Senhor como Cristo, como Senhor Jesus Cristo de suas vidas, nós estaremos juntos adorando ao Senhor, Pai, face a face contigo. E, ó Deus, nesse momento, como povo de Deus, diante da sua palavra, Senhor, se revela a nós, ó Deus, que teu Espírito Santo tome os nossos corações e as nossas mentes diante do Senhor, Pai. E eu peço a Deus que o Senhor venha nos ajudar, nos auxiliar, Senhor, e que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e que rompe, ó Deus, o nosso duro coração, Senhor, para que possamos receber a sua palavra e acolher no coração, Deus, o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e o nosso Redentor. E é essa a minha oração que faço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iniciamos a série de mensagens em Tiago e nós estamos retornando, paramos no capítulo 4. Então, até aqui, nós vimos que quem é o autor dessa carta? O autor dessa carta ela não é o apóstolo Tiago. Não é o apóstolo Tiago, porque o apóstolo Tiago foi martirizado, morreu. Foi o primeiro apóstolo que morreu. Não o primeiro mártir, porque o primeiro mártir da igreja foi Estevão. Não o meu filho, brincadeira, mas foi o Estevão. E o autor, quem escreveu Tiago, foi, alguns estudiosos gostam de chamar o meio-irmão de Jesus. O meio-irmão de Jesus, porque Jesus não foi concebido da maneira que nós fomos concebidos. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Tiago, então, está escrevendo essa carta. Ele escreve essa carta para irmãos judeus que tinham se convertido a Cristo Jesus. Eles estavam o quê? Dispersos nas diásporas. Eles estavam sofrendo perseguição. E aí nós percebemos que no capítulo 2 nós temos a palavra aí sinagoga, que mostra como Tiago está falando para um público com uma compreensão judaica muito grande. Então nós vamos perceber até no capítulo 4 aqui quantas citações Tiago está fazendo do Antigo Testamento para aquele povo e ensinando, porque automaticamente eles já estavam tendo compreensão daquilo que Tiago estava querendo ensinar. Então o público era cristãos judeus, em sua maioria. Tinha gentios? Tinha, mas eram cristãos judeus
que estavam sendo perseguidos. Quando nós olhamos lá no capítulo 1, do verso 1, nós vemos Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e as 12 tribos que se encontram na diáspora. Então, Tiago está escrevendo não só para uma igreja, mas para vários grupos. E Tiago foi o primeiro pastor, foi o pastor da igreja em Jerusalém, quando nós vemos em Atos ali, em capítulo 15, Tiago está resolvendo os problemas sobre a fé, a salvação é como pela graça, nós temos que obedecer às leis de Deus, e Tiago está ali intermediando junto com os apóstolos. Então Tiago ele foi o pastor da igreja de Jerusalém. Então a igreja de Jerusalém cresceu, a primeira pregação de Pedro foi 3.000 pessoas que se converteram, depois vai ter uma outra menção que 5.000 pessoas a igreja passou, e depois o autor Lucas parou de contabilizar o crescimento, né, e a igreja cresceu e foi se expandindo, e aí o ponto que a igreja começou a sofrer perseguição. Então Tiago está escrevendo a carta aos irmãos que estavam sofrendo perseguição. E qual era a perseguição que eles estavam sofrendo? A gente passa a notar aqui na carta de Tiago. A perseguição, o pobre cristão estava sendo oprimido pelo rico. Através da perseguição, eles estavam sendo tentados a querendo pecar contra o Senhor. E no capítulo 1, Tiago já vai tratar e vai lidar e vai falar, olha, vocês não pensem que a aprovação de vocês e a tentação que vocês estão sentindo é Deus que está fazendo isso com vocês. A aprovação vem de Deus, mas tentação está vindo do próprio coração de vocês. E nós vamos ver isso no capítulo 4. Agora. Então, Tiago joga a responsabilidade. Qual sentido? Tudo isso que está acontecendo com você, Deus está permitindo acontecer para que a fé de vocês seja refinada. Mas não queiram usar como álibi para vocês pecarem contra o Senhor. Porque esse sentimento de pecado que vocês estão querendo, não querer ouvir, se irar demais, Deus não está provocando isso dentro do coração de vocês. É vocês que estão querendo pecar e irar uns contra os outros, reter os recursos. Porque no capítulo 1, Tiago vai dizer que a religião boa, a religião pura e sem mácula, é aquelas que cuidam dos órfãos e das viúvas. Resumindo, cuidar dos necessitados. E no capítulo 2, Tiago vai tratar sobre a acepção de pessoas. Como a igreja não deve fazer acepção de pessoas, né? Chegou um rico, senta aqui na frente, o pobre senta lá atrás, e tratar as pessoas conforme as suas, o que elas têm e o que elas, né, demonstram a ter. Então Tiago está encorajando esses irmãos a permanecerem firmes na fé, a lutarem contra o pecado e resolvendo o problema de relacionamentos. No capítulo 3, Tiago fala sobre a língua, né? Então o capítulo 4, na realidade, é a continuação do capítulo 3. O capítulo 4, ele vai, agora Tiago fala sobre a língua, fala de como nós devemos dominar a língua, como nós devemos buscar sabedoria do alto, e ele mostra a sabedoria terrena. Qual é a marca da sabedoria terrena? Ela é demoníaca, ela é diabólica, ela é amargurada, a pessoa cria inveja no seu coração, como está aqui, sentimento de rivalidade no verso 14, se você for ver na sua Bíblia. Não se glorie disso, nem minto contra a verdade. Então, a sabedoria terrena, ela tem características, né, destruidoras. Agora, a sabedoria do alto é aquela que é pura, pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia. Então, nós vimos isso na última mensagem, e se você não ouviu, você pode ir no Spotify, no YouTube e acompanhar os estudos da palavra do Senhor. Agora Tiago começa com duas perguntas no verso 1 do nosso texto. A nossa divisão do texto que nós vamos estudar hoje, o verso 1 ao 10, está dividido da seguinte maneira. Do verso 1 ao 3, Tiago está dando diagnóstico. Tiago está dando diagnóstico do problema. Do verso 1 ao 3, Tiago está dando diagnóstico. Do verso 4 ao 5, Tiago está mostrando as consequências. E no verso 7 ao 10, Tiago está mostrando a solução, o remédio do diagnóstico dos problemas que eles estavam enfrentando e, consequentemente, nós também enfrentamos na nossa vida. Então, Tiago começa no verso 1 dizendo, olha, de onde procedem as guerras
e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Então veja que Tiago está lançando a responsabilidade dos conflitos sobre nós mesmos. Tiago ensina no verso 1 que os prazeres egoístas são as origens dos conflitos que existe em nossos relacionamentos. Tiago está mostrando para aquela igreja e está fazendo uma pergunta para eles: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? E ele faz uma segunda pergunta. Ele faz a segunda pergunta. Mas a primeira pergunta que Tiago está fazendo é para levar esses irmãos a refletirem sobre as fontes dos problemas de relacionamento que eles estavam enfrentando. Então Tiago está fazendo essa primeira pergunta para chamar a atenção deles e perguntar: olha, o que vocês estão vivendo aí, os problemas de relacionamentos, as brigas, as guerras, e essas guerras não são guerras em relação a nações, eles estão falando de questões de uma igreja estar vivendo em guerra, irmãos uns contra os outros, brigando, tendo contenda, divisões. Então Tiago está falando, da onde vêm essas guerras? Então, essa pergunta é para levar aqueles irmãos a olharem para a fronte dos problemas, dos relacionamentos que eles estavam enfrentando. Essa pergunta, ela pode se refazer da seguinte maneira: por que vocês estão brigando? Por que vocês estão brigando? Por que você está falando mal da vida do outro? Por que você está atacando a vida do seu irmão? Então, essa primeira pergunta pode ser feita dessa forma. E diante de um cenário de desentendimento, muitas vezes nós somos propensos a fazer o quê? A justificar as nossas ações. Na maioria das vezes, nós não queremos nos responsabilizar pelas nossas ações. Por exemplo, no casamento, o cônjuge às vezes fala de uma forma que você não gostou. E na primeira oportunidade você retribui da mesma forma. E quando se pergunta, por que você está me tratando assim? A resposta é, você me tratou mal. Você me tratou mal. Nós sempre queremos justificar as nossas ações, pegando o pecado do outro e fazendo dele um álibi, uma justificativa para estarmos agindo assim. E Tiago faz diferente. Tiago mostra para essa igreja que não. Então, e ele está falando assim, olha, de onde procedem as guerras? Essas guerras não procedem do outro. Procede do coração de vocês, que é o verso 2, quer dizer, que é o verso 1 e a segunda pergunta, de onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Mas perceba, meus irmãos, que esse fato não é novo. Esse ciclo, ele se repete por mais de 2000 anos, muito mais. Adão e Eva, quando foram pegos no pecado, eles colocaram a culpa sobre Deus. E Adão colocou a culpa sobre Deus e sobre a mulher. A mulher que tu me deste, Adão olhou. E Eva respondeu para Deus e disse, foi a serpente que me enganou. Então veja, quando o pecado entrou no mundo, a nossa relação com Deus e com o próximo se corrompeu. Nos tirou a capacidade de assumir as nossas responsabilidades. Então, quando o pecado entrou no mundo, ela quebrou essa relação com Deus em primeiro momento e as nossas relações. No entanto, quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 4, nós temos o primeiro homicídio da história. E qual foi o primeiro homicídio da história? Caim mata o seu próprio irmão. Aonde começou esses conflitos de relacionamento na história? No casamento. Na relação entre os filhos, entre os irmãos. Então, essa questão de nós queremos responsabilizar o outro por causa dos nossos pecados, ela não é nova. Ela não é nova. Então, o pecado, ele tira a nossa capacidade de queremos nos responsabilizar por causa dos nossos erros e do nosso pecado. A corrupção do nosso coração. Então, Tiago está fazendo essa pergunta e respondendo com uma segunda pergunta, para trazer luz e mostrar que as brigas e as confusões estão surgindo não por causa do outro, mas por causa dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês.
E a palavra prazer aqui está relacionada com prazeres egoístas, né? Porque nem todo prazer é ruim e mal. A gente precisa entender. A palavra prazer aqui está ligada a prazeres egoístas, pecaminosos, né? Que estavam fluindo do coração daqueles irmãos. Então Tiago está fazendo o que com esses irmãos? O que Tiago está fazendo aqui, meus irmãos? Com esses irmãos? Tiago está tirando os olhos dos irmãos da fumaça. Está colocando os olhos dos irmãos no fogo. Aonde está o fogo? Porque muitas vezes nós queremos olhar para a fumaça, mas nós precisamos olhar para o fogo. É onde está o problema. E aonde está o problema? Qual é o diagnóstico do problema que Tiago? Aonde está o problema que está doente, que precisa ser tratado? É o coração. Veja a segunda pergunta: de onde, se não dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Então Tiago mostra que o problema é o coração. Veja que Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 15, verso 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falso testemunho e blasfêmia. E Jesus vai no cerne da questão, no coração. Como Jesus, Tiago mostra que o problema está dentro e não fora. Tiago está mostrando para essa igreja, para esses irmãos, que o problema não é o irmãozinho, mas o problema é você mesmo. As guerras que estão acontecendo, os problemas que estão acontecendo, você falar mal do outro, você fazer acepção, não é porque o outro faz, mas é porque você mesmo, os seus prazeres egoístas estão levando você a fazer isso. Entende? Porque é muito fácil, meus irmãos, eu e você queremos responsabilizar o outro por causa dos nossos atos. É muito fácil. Né? E a aplicação nesses versos é: você é responsável. Esse é o ponto. Você é responsável pelos seus pecados. Não é o seu pai, não é sua mãe, não é seu tio, não é o Estado, não é sua escola, não é os seus amiguinhos de escola, não é o seu trabalho. Você é responsável pelas suas ações pecaminosas. E por isso que um dos pontos, porque o Evangelho é ofensivo. Por que o Evangelho é ofensivo? Porque o Evangelho chama o indivíduo a assumir as suas responsabilidades pecaminosas. Por isso que ele é ofensivo. Por isso que as pessoas não querem o Evangelho. As pessoas querem salvação, mas elas não querem assumir as suas responsabilidades. Porque quando nós olhamos para a crucificação de Cristo, nós olhamos para aqueles romanos batendo em Cristo Jesus, nós falamos como esses romanos foram capazes de bater em Jesus, mas nós esquecemos que nós estamos representados nesses romanos. Porque se você estivesse lá, eu estivesse lá, nós estaríamos batendo em Jesus, nós estaríamos na multidão gritando: crucifica-o, crucifica-o. Mas nós olhamos para o outro e dizemos: eu não sou capaz, o que eu estou fazendo é por causa da atitude dessa pessoa. Entende? Então Tiago está olhando para esses irmãos e está falando: olha, tudo isso que está acontecendo, as brigas que estão acontecendo entre vocês, vem do próprio coração de vocês, dos sentimentos egoístas que vocês têm. O Evangelho não coloca a culpa na sociedade ou em algum problema que você teve na infância. Ele chama você a se responsabilizar por cada ato que você fez. Entenda, cada ato que você fez. O Evangelho chama você a se responsabilizar. A se responsabilizar sobre ele. É isso que o Evangelho faz. E isso que Tiago está falando: olha, de onde procedem essas guerras? É dos conflitos que estão dentro de você. E veja aqui no verso 2 agora, ele diz: vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerra e nada têm, porque não pedem. Veja que Tiago está mostrando qual é a recompensa dos prazeres egoístas, pecaminoso do coração. Qual é a recompensa dos prazeres egoístas, pecaminoso? Nada. Nada. Um comentarista, ele vai dizer, né, sobre não cobiçarás, é o último 10 mandamentos de Deus. Preste atenção nisso aqui. É o último dos 10 mandamentos de Deus. Mas sua transgressão
pode nos levar a quebrar os outros 9 mandamentos. A cobiça pode levar uma pessoa a matar, mentir, desonrar os pais, cometer adultério e, de uma forma ou de outra, transgredir toda a lei moral de Deus. Então, os prazeres egoístas, como cobiça e inveja, dá uma falsa sensação de que a pessoa está obtendo alguma coisa, mas na realidade ela não está. Essas pessoas são infelizes quando elas nutrem no coração cobiça, inveja, quando elas não conseguem se alegrar com a vitória do outro. Você não vê pessoa alegre quando o outro tem uma vitória, porque elas estão sempre o quê? Cobiçando. Elas estão sempre querendo o que é do outro, tendo inveja. Elas não conseguem ter alegria com aqueles que têm vitória em suas vidas. E veja que, na realidade, essa é a mentira do pecado. O pecado tem uma aparência que vai nos dar algo bom, que vai alimentar a nossa alma, os anseios do nosso coração. Todos os dias, meus irmãos, todos os dias o pecado está batendo a nossa porta e mentindo para nós e dizendo: vá, se torne independente de Deus. Busque preencher o seu coração longe dos mandamentos de Deus. Todos os dias nós estamos sendo assediados pelo pecado. Todos os dias. Todos os dias, meus irmãos. Uma aplicação para nós é: dando lugar a esses pecados, você não vai ter nada. Você vai colher morte. Morte. Dar lugar aos pecados, à inveja, à cobiça, isso só vai levar você à morte espiritual, ao afastamento de Deus, meus irmãos. Não tem como. Eu sei que Tiago agora, ele começa subindo, né? Ao sarrafo dele, né? Com a igreja. São palavras duras nesse capítulo 4 que Tiago vai fazendo aqui. São palavras duras. E Tiago vai mostrando que uma vida entregue aos prazeres egoístas, pecaminosos do nosso coração, mata a nossa vida de oração, mata o nosso relacionamento com Deus. Veja o verso 2, o finalzinho do verso 2. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerra. Nada têm porque não pedem. Veja, eu penso que mata de duas formas. Mata de duas formas a nossa vida de oração. A primeira forma é que nós não oramos. Nós não oramos. Veja, no final do verso 2 diz: vocês não têm porque não pedem. A inveja, a cobiça mata, ou qualquer tipo de pecado que a gente nutre no nosso coração, guarda no nosso coração, mata a nossa vida de oração. E veja que Tiago inicia essa carta falando de oração. Tiago inicia essa carta falando de oração. Tiago não só inicia essa carta falando de oração, mas como ele encerra essa carta falando de oração, no capítulo 5. Tiago está dizendo: olha, vocês têm falta de sabedoria? Peça a Deus. Peça, que a todos dá de forma generosa. Tiago está encorajando essa igreja a orar, pedir ao Senhor sabedoria para viver as relações, a sabedoria do alto. Agora Tiago está dizendo assim: ó, vocês não estão obtendo porque vocês não pedem. Porque, meus irmãos, a oração é a forma que nós podemos colocar os nossos pedidos diante do Senhor. O trono da graça está aberto para nós, para irmos a Deus em oração e pedirmos aquilo que queremos. Não precisamos nutrir no nosso coração inveja, cobiçar o que é do outro. Se temos um Deus maravilhoso que ouve as nossas orações e nos responde conforme a sua vontade. Mas um dos fatores que acontecem, meus irmãos, é que quando nós estamos deixando de orar, é porque nós estamos alimentando o pecado no nosso coração, com os prazeres egoístas. E à medida que vamos nos alimentando do pecado, vamos nos afastando do Senhor, vamos nos deixando de orar, vamos deixando de passar tempo com o Senhor na oração, vamos deixando de passar tempo com o Senhor na sua palavra, vamos deixando de passar tempo com o Senhor em comunhão com os irmãos em oração. Porque os nossos desejos egoístas, prazeres egoístas, individualistas. Entende? A segunda forma que mata a nossa vida de oração é o verso 3. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. O que isso revela?
Revela que nossa vida de oração está morta porque nós não sabemos pedir. Pedimos mal. Né? E o que é pedir mal? Gastar para os nossos prazeres. Pede e não recebe porque pede mal para esbanjarem em seus prazeres. Esbanjarem em seus prazeres. Veja, meus irmãos, o outro ponto, porque o cristianismo vai contra. O cristianismo, o evangelho vai contra os pressupostos egoístas que estão dentro do nosso coração e no mundo. E é uma coisa, porque o evangelho é ofensivo, porque ele confronta a forma como vivemos a nossa vida egoísta. A primeira coisa que quando acontece, quando uma pessoa tem os olhos abertos para Cristo Jesus, salvação eterna, é ela se entregar em prol do outro. Agora ela não quer mais viver para a sua vida, mas agora ela quer viver para o outro, porque ela reconhece que Cristo desceu do alto, morreu na cruz por causa dos seus pecados, e ele diz, olha, eu estou aqui, não estou apenas, eu estou como servo. Eu não vim apenas para ser servido, mas para servir. Eu quero que vocês vão e façam o mesmo. Não existe no Evangelho uma vida individualista, egoísta. Não existe. Que Evangelho é esse, meus irmãos? Que Evangelho é esse que as nossas orações são apenas listas de pedidos? Deus me dá um carro, Deus me dá uma casa, Deus me dá um salário maior, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo, monta o meu castelo aqui. Que Evangelho é esse que você está lendo? Que Jesus é esse que você conhece? Qual é o Jesus que você conhece? Porque Jesus nos chama a viver em prol do outro, porque o que Ele fez por nós é pouco, o que fazemos para Ele é pouco. Jesus recebeu toda a ira divina sobre Ele na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, e nós não conseguimos receber um insulto, um maltratamento muitas vezes de um irmão. E nós queremos nos achar na situação de, olha, eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais fazer isso, porque aquele irmão falou assim comigo. Ah, meus irmãos, que evangelho é esse que nós conhecemos? Que evangelho é esse? Que evangelho? Porque o cristianismo, ele rompe com esses pressupostos, ele rompe com a forma de nossa forma de pensar, a maneira egoísta que nós queremos viver. Quais são os motivos que estão levando você a orar pelo que você está orando? Quais são os motivos? A pergunta que nós temos que fazer nesse verso 3 é: quais são os motivos que levam você a orar e pelo que você está orando? Quais? O compromisso que Deus tem de responder às nossas orações, meus irmãos, é quando elas estão de acordo com a sua vontade. E sua vontade está revelada na palavra. 1 João capítulo 5, verso 14 diz: esta confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A confiança que nós temos em orar ao Senhor e ele responder às nossas orações é quando nós oramos de acordo com a palavra do Senhor. É quando nós aprendemos a orar, a não pedir mal só para esbanjar para os nossos prazeres. Sabe aquele ditado? Quando você ora certo, a gente usa, parece que vem a cavalo, e você fica até surpreso. É claro, você orou de acordo com a vontade de Deus. Deus está sendo glorificado, e Ele tem prazer em responder às orações que oram de acordo com a vontade dEle. Porque o prazer dEle é ser glorificado, é ser exaltado. Veja, o prazer dele é que você tire os seus prazeres do seu coração, de querer ser autopromovido, de querer ser reconhecido, mas de reconhecer e glorificar a Deus através das suas orações. A nossa oração morre porque nós não temos prazer em passatempo com Deus em oração. Esse é o ponto. O prazer que nós temos é: Deus, está aqui minha lista de pedido, essa aqui, o Senhor não respondeu, então hoje eu vou te dar 5 minutinhos. 10 e vai diminuindo, vai diminuindo. Esse é o prazer que nós temos. Nós mesmos. Os nossos pedidos. As nossas listas. As nossas listas. Que às vezes a gente vai ticando. E aí, sabe o que a gente gosta de fazer? Isso que é mais impressionante.
Olha como eu sou abençoado. Olha como eu sou abençoado. Os irmãos, venha cá. Eu estou falando essa mensagem para os irmãos, mas é algo que Deus falou comigo desde o início da minha conversão, quando eu vi uma mensagem do Juliano Som. Ele não é um dos melhores pregadores, mas Deus falou muito comigo através dele. Você acha que Deus quer dar para você 10 pares de sapatos para você ter dentro do seu guarda-roupa? Esse é o cristianismo, meu irmão. Quando tem pessoa que não tem nenhum para vestir. Você acha que Deus quer encher você de dinheiro para você esbanjar para os seus próprios prazeres? Quando tem pessoas, missionários, padecendo, pregando o evangelho, dando tudo que tem, e às vezes os seus filhos passando necessidades. Você acha que essa é a vida mesquinha que Deus chamou para você? Esse evangelho? Não, meus irmãos. Sabe por que nós não vemos milagres de Deus e Deus derramando em nossas vidas? É porque nós não estamos dispostos a sofrer pelo evangelho e a entregar aquilo que temos nas mãos dele e falar: Senhor, usa minha casa. Está aqui minha casa. Está aqui meu carro. Usa. Está aqui meu salário. Usa. É isso. A gente precisa ser confrontado com isso, meus irmãos. Sabe? Eu falo que a igreja brasileira é a igreja mais rica que existe na face da terra. Pastores com seus carrões. Pessoas brigando por altos cargos. Mas é a igreja mais egoísta, meus irmãos. Nós precisamos entender que Tiago está olhando para esses irmãos. Olha, a vida de oração de vocês está morta. Está morta. E precisamos entender por que necessitamos orar. Nós não oramos para transformar Deus, meus irmãos. Nós oramos para que as nossas vontades sejam conformadas com a vontade de Deus. Essa é a necessidade da oração, meus irmãos. Porque, infelizmente, eu e você somos egoístas. A necessidade de oração é: Deus, tira o egoísmo do meu coração. Essa necessidade de Deus conforma a minha vida e o meu coração com a sua vontade. Porque Deus não ouve as orações quando pedimos coisas para esbanjar em nossos prazeres. Porque não estamos pedindo com fé, porque pedir com fé é pedir confiando nos méritos de Cristo Jesus. Deus não responde orações que não visam a sua glória. Deus não tem compromisso com orações que não visam a glória de Deus. Quero lhe perguntar mais uma vez: quais são os motivos que estão levando você a orar? E pelo que você está orando? Pelo quê? Você ora para que o Senhor ajude você a amar mais as pessoas. Você ora para que o Senhor ajude você a se envolver mais na vida da igreja e começar a servir as pessoas com seus dons, talentos e recursos, e que Deus seja glorificado através da sua vida? Ou você ora para que Deus te dê um emprego só para você esbanjar para os seus prazeres? Só para você comprar os seus confortos? Quais são os motivos que estão levando você a orar? Veja que Tiago está dando o diagnóstico, falando: olha, o problema está dentro do coração de vocês. E a motivação que vocês estão orando é totalmente errada, equivocada. Equivocada. E aí Tiago vai caminhando, e no verso 4, a gente vai ver que Tiago fala duramente aqui com esses irmãos. O que ele diz duramente? Ele diz: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então Tiago agora está chamando aqueles irmãos de infiéis. A palavra adúlteros. Esse termo que Tiago está usando, que no original a expressão significa adúlteras. Não porque todas eram mulheres, né? A questão aqui mas porque Deus tratou o povo de Israel como sua noiva, assim como a igreja é a noiva de Cristo. E Tiago, então, como já falamos, Tiago está escrevendo para cristãos judeus que estão familiarizados com o termo adúltera,
Quando aplicado ao relacionamento matrimonial entre Deus e o povo de Israel, Deus chama o povo de Israel como esposa infiel. E a gente vê isso no Antigo Testamento, em Oséias, capítulo 1, verso 2, que ele diz a Oséias: vá uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituições, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. O outro profeta também que chama o povo de Israel de adúltero é Jeremias. Jeremias 3,9, ele diz: e aconteceu que pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Olha, quando a gente olha para o texto de Tiago, a gente percebe que ele, no verso 4, a gente percebe que ele está fazendo essa colocação em forma de pergunta. Veja lá mais uma vez. Gente infiel. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? O que Tiago está fazendo aqui? Tiago está apelando à consciência daqueles irmãos a refletirem sobre as suas vidas. Olhe, Tiago está dizendo, tome cuidado, porque o caminho que vocês estão indo é um caminho de amizade com o mundo. E a palavra amizade com o mundo aqui tem relação da amizade que envolve amor. Um relacionamento de amor e de influência. Né? Não é uma amizade de conhecimento, é de ser influenciado. E a palavra mundo aqui, né, cosmos nesse sentido aqui que Tiago está colocando, é o sistema maligno que opera contra Deus, liderado por Satanás. E nesse sistema é fomentado os prazeres malignos e morais e o espírito de rebelião contra Deus. E nós sabemos que a Bíblia ela tem 3 formas de usar a palavra mundo. Né? Mundo, chamando o mundo de maligno, como João diz, mundo jaz do maligno. E também mundo criação, quando fala de natureza, e mundo pessoas, quando Deus amou o mundo de tal maneira. Então Tiago agora está falando assim, olha, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Pois aquele, pois, quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Então Tiago está dando um exemplo básico de como esse sistema maligno nos torna, quando nós deixamos nos influenciar por esse sistema maligno, nos torna o quê? Inimigos de Deus. Então, a palavra mundo aqui que o Tiago está colocando, olha, como é que vocês podem se deixar influenciar por esse mundo? Como é que vocês podem se tornar amigo do mundo? Porque vocês estão promovendo os desejos do seu coração, os prazeres. Porque é no mundo que é fomentado a cobiça, é no mundo que é fomentado a inveja, é no mundo que é fomentado a prostituição, é no mundo que é fomentado a ganância, é no mundo, é esse sistema do diabo que está colocando todas as pessoas em rebelião contra Deus. Que na realidade todos já nascem inimigos de Deus. Entende? Então quando o Tiago está chamando esses irmãos a refletirem, e veja só um exemplo básico de como esse sistema maligno usa uma profissão médica para defender o aborto. Esse sistema maligno usa uma profissão médica para defender o aborto. Abominável contra o Senhor, pecado. Esse sistema maligno quer naturalizar o uso de drogas. Esse sistema maligno quer naturalizar o adultério. Esse sistema maligno, ele quer destruir as bases elementares que trouxe a sociedade até hoje. Entende? Veja que o apóstolo João vai dizer em 1 João capítulo 2, verso 15 e 17, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então Tiago está escrevendo para a igreja, dizendo assim, além dessas coisas que ficam claras e evidentes, que percebemos que o mundo quer legalizar, o aborto, as drogas, achar normal o adultério e a homossexualidade, nós precisamos olhar para o contexto que Tiago está escrevendo aqui também a carta. Tiago está instruindo esses irmãos sobre as relações
humanas. E a pergunta que fica nesse verso 4 aqui é como o mundo tem tentado nos influenciar. Como o mundo quer que nos tornemos como ele. Como? A palavra é individualistas, insensíveis, uns para com os outros. Veja só, no capítulo 1, Tiago nos ensina que devemos aprender e ouvir a palavra de Deus e as pessoas. Nós devemos aprender a ouvir as pessoas. E hoje, nós muitas vezes não queremos ouvir a palavra de Deus, nós não queremos ouvir as pessoas. Veja, no mundo é normal ser linguarudo, falar mal das pessoas. E no capítulo 1, Tiago fala que devemos refrear a nossa língua. Então veja que como Tiago está colocando agora no verso 4, está dizendo assim, olha, vocês estão sendo infiéis, adúlteros contra o Senhor, quando vocês estão tomando uma postura do qual vocês são chamados para cuidar do outro. Tiago ensina que a religião pura e sem mácula é aquela que se envolve com os necessitados. Mas o sistema maligno, impiedoso, deseja que você seja impiedoso, individualista e egoísta. Promove os sentimentos do seu coração. E o ensino maligno desse tempo tem sido: você precisa ser individualista. Você precisa ser individualista. Você não precisa da igreja. E esse sistema maligno tem enganado muita gente que acha que pode ser crente no Senhor Jesus Cristo sem participar do corpo da igreja de Cristo, sem ser membro do povo de Deus. E isso tem adentrado dentro das nossas relações, ao ponto que muitas vezes nós estamos vendo a falta de envolvimento das pessoas uns com os outros dentro da igreja local. Mas o apóstolo Paulo nos chama em Romanos capítulo 12, verso 2, e diz: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, meus irmãos. A primeira questão que nós precisamos aqui, uma aplicação para nós precisamos enxergar os padrões do mundo e entender que se você estiver se conformando com o mundo, tendo amizade com o mundo, você está cometendo adultério espiritual. Você está se afastando de Deus. Se você estiver amando o mundo, tendo amizade com o mundo, você está cometendo adultério espiritual. Pensa em quanto o adultério é horrível, quanto nós temos um adultério na sociedade, no meio da igreja, quando isso acontece, isso é horrível. Agora pensa você tendo um adultério contra o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que morreu na cruz por causa dos seus pecados, e aquele que você diz confiar. Então quando nós nos amoldamos com os padrões desse mundo, nós estamos cometendo adultério contra Deus. Nós cometemos adultério contra o Senhor. A segunda aplicação que está clara no texto é que se você está sendo amigo do mundo, Deus é seu inimigo. Olha para o verso 4. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Não pense que se você adota os padrões desse mundo, Deus está a favor de você. Deus está batendo nas suas costas dizendo: vá, meu amigo, vá, eu concordo com você. Deus está em oposição a você. Lembra da mensagem que nós pregamos domingo passado? Que Deus é o Rei soberano. Deus não está pedindo um favor para você, dizendo: olha como eu preciso de você, olha como eu preciso da sua vida. Não! Deus não precisa de você. Você precisa de Deus. Deus é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele morreu na cruz. Ele está apelando para você, dizendo assim: olha, você nasceu inimigo de Deus. Você precisa de Cristo, porque Cristo pagou o pecado. Foi Cristo que foi crucificado, foi Cristo que recebeu toda a ira de Deus, e você precisa recebê-lo, porque se você não receber Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você vai morrer inimigo de Deus. E a pergunta para a gente fazer uma reflexão: como é que muitas vezes, diferente do que Jesus ensina, a gente gosta de tratar os nossos inimigos? Se afastando, né? Então, o lugar de inimigos de Deus, aqueles que morrerem sem Cristo, é na condenação eterna, afastado do Senhor, no inferno. Então, Hebreus 10,
31 diz: horrível coisa é cair nas mãos de Deus, do Deus vivo. Horrível coisa é, meus irmãos, cair na mão do Deus vivo. Nós não podemos brincar com o nosso Deus, porque o nosso Deus não brinca. Ele não brinca. No verso 5, nós temos aqui, o verso 5, nós temos uma das passagens mais difíceis de se entender. Veja o que ele diz aqui. Ou é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Ele coloca no verso 5, diz: vocês pensam que é em vão que as Escrituras diz que é com ciúme que por nós anseia que ele fez habitar o Espírito, quer dizer, que o Espírito que ele fez habitar em nós. Por que é mais difícil? Primeiramente, pelo fato de que nós não temos a localização desse versículo que Tiago está dizendo ter, né, que as Escrituras afirmam, um versículo específico que diz sobre isso. Mas que nós temos o que são vários textos no Antigo Testamento, Deus dizendo que é um Deus zeloso, né? Por exemplo, Êxodo 20, que diz: não adore essas coisas nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, e outros textos também nas Escrituras. A segunda questão, que é difícil de entender, se o Espírito é com M maiúsculo ou com M minúsculo. Porque no grego não é muito claro, mas alguns estudiosos deram algumas sugestões para que a gente possa interpretar ele de forma melhor. Qual é? Pelo contexto. E o contexto é o quê? É uma junção de vários textos que diz que Deus é um Deus zeloso pelo seu povo e que fez uma aliança pactual e deseja exclusividade na adoração. O que é isso? Uma aliança pactual. Eu estou casando com a minha esposa, eu estou dizendo a ela que eu sou exclusivamente dela. E se ela está casando comigo, ela está dizendo que ela é exclusivamente minha. Então Deus fez uma aliança pactual com o povo de Israel, dizendo: olha, vocês devem ser exclusivamente meu. Minha noiva, minha esposa. Então, quando o povo se corrompe e começa a adorar outros deuses, eles passam o quê? Ser adúlteros, infiéis, pecando contra o Senhor. E aí, o texto diz para nós que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. E esse ciúme aqui não é o ciúme pecaminoso, que muitas vezes nós queremos atribuir. Não, D.A. Carson, ele diz assim, que Deus anseia com ciúme pela retribuição do amor puro. Deus está ansiando com ciúme, com desejos, fortemente que o povo dele retribua ele com amor puro. Então, o contexto mostra para nós, mostrando como Deus, como Tiago está dizendo aqui, gente infiel, mostrando que a igreja é a noiva de Cristo, é a sua noiva. Então, quando ela passa a alimentar pecados em seu meio, ela está adulterando contra o Senhor. Ela está sendo infiel contra o seu Senhor. E por isso, então, o Senhor Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar a um e amar ao outro, ou irá se dedicar a um e desprezar ao outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Vocês não podem servir a Deus e os seus egoísmos, os seus desejos, os seus prazeres, os seus pecados. Ou vocês servem a Deus e se dedicam a eles, porque o Espírito que habita em nós, que habita no meio do povo, ele está ansiando com desejo pelo amor puro de cada um de nós, que nós vamos retribuir ao Senhor. Agora, o ponto 3 para nós, que Tiago está trazendo, é que é o remédio, a solução contra o egoísmo do nosso coração e o mundanismo. Lembra, o tema da nossa mensagem é obtendo vitória contra o mundanismo. Veja o verso 6, ele diz: mas ele nos dá graça cada vez mais. Por isso diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Por exemplo, esse texto está em Provérbios capítulo 3, verso 34. Veja que Tiago está fazendo relação a um texto específico. Então veja, a graça é o remédio, a solução para o nosso problema crônico, que é o orgulho. A graça nos faz dependentes de Deus, e o orgulho nos leva a sermos autossuficientes, independentes
de Deus e a pensar a vida da nossa maneira. E veja que o texto diz para nós que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste porque o próprio orgulhoso resiste a Deus. Resiste às verdades de Deus, os mandamentos de Deus. E a palavra resiste está dizendo aqui, ele se opõe ao orgulhoso. Deus se opõe ao orgulhoso. Mas o humilde recebe mais graça. Por que o humilde recebe mais graça? Porque o humilde reconhece a necessidade da graça de Deus. O humilde reconhece que depende de Deus. O humilde agradece a graça de Deus. Então ele recebe mais graça. Então o remédio para nós conseguirmos lutar contra os prazeres egoístas do nosso coração é a humildade. E o verso 7 mostra para nós isso. Na realidade, nos versículos 7 ao 10, nós podemos aprender os movimentos que temos que fazer quando temos que nos arrepender. Tiago está ensinando a igreja a se arrepender. As fases, o que a igreja precisa se arrepender. É interessante que no capítulo do qual nós estamos estudando, Tiago também menciona os três inimigos, os nossos três inimigos. A carne, começando no verso 1, o mundo, no verso 4, e agora no verso 7, ele vai falar sobre o diabo. Olha para o verso 7, ele diz: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então veja que o verso 7 começa a abrir para nós de como nós podemos vencer o mundanismo, como nós podemos vencer os nossos prazeres, como nós podemos vencer as artimanhas de Satanás que governa o mundo. E ele coloca que nós devemos se submeter a Deus. E o que é submeter a Deus? Se submeter a Deus é uma entrega incondicional de todo o seu ser, de toda a sua vida, todas as áreas da sua vida, buscando sempre se conformar com a vontade de Deus. Se submeter a Deus é você estar totalmente entregue a Deus, abrir mão da sua vida. Veja o verso 7. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A maneira que nós podemos resistir ao diabo é se submetendo ao Senhor, confiando toda a nossa vida ao Senhor de Cristo. Não tem como nós vencermos o diabo pela nossa própria força, meus irmãos. Nós não podemos dar autoridade para o diabo que ele não tem. Mas nós não podemos negar a força que ele tem. Os irmãos me entenderam? O diabo tem poder, mas ele não é mais poderoso do que o nosso Deus. Ele já é um derrotado. A gente vai em alguns cultos aí, parece que o diabo ele é o rei, né? Ele é adorado, é diabo na janela, é diabo no ferro, é diabo em todo lugar. Ele sim combate a nossa alma. Ele deseja matar a nossa alma, a nossa fé. Isso é fato e verdadeiro. O próprio Senhor Jesus olha para Pedro e diz: olha, o Satanás está pedindo para peneirar você, para moer você. Então Tiago está olhando para esses irmãos e está dizendo: olha, a forma que vocês podem resistir ao diabo, a forma que ele pode fugir de vocês, é vocês se submetendo ao Senhor, é você se submetendo às verdades de Deus, é você acolhendo os mandamentos do Senhor e obedecendo a palavra do Senhor. E o verso 8 nos diz que devemos chegar perto de Deus e não ficar distante de Deus. Olha para o verso 8. Cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Olha que convite maravilhoso. Pelo domingo do dia 26, o Senhor está olhando para você através da palavra, falando: chegue perto de mim. Eu vou me chegar a você. Eu me chego. Já pensou? O melhor convite que você pode receber. O maior. Chegue perto de Deus. Veja que Tiago está dizendo: se vocês chegarem perto dele, ele se chegará a você. Que Deus não fica distante de pessoas que desejam ter ele. Como eu disse semana passada, meus irmãos, a maior tolice do coração do homem é se manter distante de Deus. Mas quando nos humilhamos, nos submetemos a ele, ele se achega a nós. Ele se achega a nós.
Deus não rejeita corações quebrantados que desejam se aproximar dele, porque à medida que buscamos o Senhor, ele se achega a nós. Veja, Deus não ouve corações egoístas, que querem apenas usar ele. Nem você gosta de ser usado. Imagine o nosso Deus. E Deus conhece o coração de cada um de nós e sabe quando nós queremos apenas usar ele como uma plataforma para subir, para alcançar os nossos objetivos. Mas quando nós vamos até ele, com o coração quebrantado, chamando ele, pedindo para ele, Senhor, eu quero a sua presença. Eu quero sentir a sua presença. Ele chega perto de nós. Por mais que muitas vezes nós não conseguimos sentir a presença dele. A presença dele está conosco. Quando nós confiamos nele. E Tiago vai ensinando qual é a forma que nós podemos nos achegar a Deus. O verso 8 ainda, ele diz, limpem as mãos, pecadores. Vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Qual é a forma que nós podemos nos achegar a Deus? Confessando os nossos pecados. Limpe. Veja que Tiago está usando mais uma linguagem do Antigo Testamento, mais uma questão para que os irmãos possam entender ali. Limpem, purifiquem as mãos, é uma figura do Antigo Testamento. O que está ilustrando? Ilustrando a purificação que acontecia com o povo, com os sacerdotes. Antes deles entrarem no altar para oferecer sacrifício, eles tinham que limpar suas mãos. Porque se eles entrassem impuros no altar, na presença de Deus, o que aconteceria com eles? Eles morriam. Então Tiago está ilustrando como a igreja, esse povo, deveria o quê? Eliminar as práticas pecaminosas. Veja que Tiago está usando duas coisas aqui do corpo: mão e coração. Mão tem a ver com prática. Coração tem a ver com aquilo que está dentro de nós. Nós devemos mudar as nossas práticas, mas as nossas práticas devem ser resultados de um coração transformado. Limpe as mãos, pecadores, Tiago está dizendo, pecadores, vocês que são indecisos, purifiquem o coração, porque não adianta mudar as práticas, mas o coração está distante do Senhor. O coração está indeciso, porque a palavra indeciso aqui é aquela pessoa que está em cima do muro. Ela quer servir a Deus, mas está servindo ao mundo. Ela tem vontade de servir a Deus, mas está servindo ao mundo. E isso pode acontecer com nós, povo religioso. Porque Tiago está escrevendo para um povo religioso. Podemos vir para a igreja, oração. Muitos de vocês não estão orando, não estão obtendo porque não estão tendo uma vida de oração. Outros estão tendo uma vida de oração, mas não estão obtendo porque tem prazeres ruins. Pode vir orar. Eu oro. Obtenho minha vida de oração. Mas você pode estar amando o mundo e achando que está servindo a Deus. E isso é sutil muitas vezes, meus irmãos. E isso é sutil. Refletindo sobre esse texto, percebi na minha vida quanta sutileza muitas vezes a gente eu dei para se afastar do Senhor em alguns momentos. Nós vamos refletir sobre nós mesmos. Sobre nós. Limpe as mãos, pecadores. Limpe as suas atitudes. Transforme, mas que isso flua de um coração transformado. Decida o quê? Adorar ao Senhor. Elimine o pecado das práticas de vocês. Não só da prática, mas do coração. Porque a pessoa de ânimo dobre são pessoas indecisas, divididas, que tentam servir a Deus e ao mundo. Então purificar o coração é fazer o quê? Devotar-se a Deus somente. É colocar Deus no centro e buscar obedecer a Deus a todo custo. É colocar todas as volições, todas as vontades e falar, eu quero, Senhor, obedecer ao Senhor. Eu quero me arrepender de todos os pecados que existem dentro do meu coração. Veja que a palavra que ele usa para o coração é purifiquemos o coração. Purificar. E qual é a forma que nós podemos purificar o nosso coração, meus irmãos? É indo ao Senhor Jesus Cristo, confiando no sacrifício dele. O sangue derramado de Cristo na cruz nos purifica por completo. É fazer o que que João diz, se vocês confessarem os seus pecados, toda injustiça, vocês serão purificados, vocês serão limpos do coração. Mas veja que Tiago
Ainda continua no verso 9 ao 10, e ele vai mostrar qual deve ser o sentimento que deve acompanhar quando estamos cometendo pecado. A primeira questão que o Tiago está falando: reconheçam! Reconheçam! Lembra? Responsabilidade. Se tem uma coisa que nós não gostamos é de ouvir: reconheça. Reconheça que você é responsável. Reconheça que o seu coração está distante do Senhor. Reconheça que as suas atitudes são pecaminosas. Reconheça que as suas atitudes são pecaminosas distante da igreja, dos olhos dos irmãos. Os seus pensamentos estão distantes do Senhor. Porque o Senhor Jesus diz: olha, esse povo me adora com os lábios, mas o coração deles está distante do Senhor. Então nós podemos louvar e adorar ao Senhor e o nosso coração está distante do Senhor. Veja que Tiago está dizendo: um dos passos é: reconheçam a sua miséria. Devemos reconhecer, irmãos, porque esse é o princípio do início de um grande arrependimento do coração. Mas nós somos experts em fugas. Eu estou adiantado, meus irmãos, do horário, mas vamos encerrar já. Nós somos experts em fugas. Nós queremos fugir. Nós não queremos reconhecer. Mas hoje o Senhor manda você se reconhecer a sua miséria. E veja, qual é o sentimento? Reconhecer a miséria. Que pecar contra o Senhor, lamentar, chorar, transformar todo o riso em pranto. Meus irmãos, nós muitas vezes pecamos e rimos do nosso pecado. Rimos do nosso pecado. E Tiago está dizendo assim: olha, purifiquem o coração de vocês, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, e que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. O arrependimento verdadeiro, genuíno, não é acompanhado do quê? De mudança e tristeza. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, quando nós olhamos para Jonas, quando Jonas pregou a Nínive, o rei de Nínive proclamou um jejum, se vestiu de pano de saco e começou a lamentar pelos seus pecados. Muitas vezes nós pecamos e rimos, e muitas vezes nós queremos usar os álibis. Eu agi assim porque fulano fez assim. Nós precisamos transformar a nossa miséria em lamento e chorar ao Senhor e pedir misericórdia. Você conhece um coração arrependido, meus irmãos? Uma pessoa arrependida verdadeira é quando ela chora quando lembra dos seus pecados. É quando ela não sente nem prazer de falar da sua vida antes de Cristo. Sabe? E não são só coisas grandes, mas são detalhes. Como às vezes um falar grosso com a esposa, um falar grosso com o irmão, destratar uma pessoa aqui e acolá. Então, meus irmãos, nós precisamos nos humilhar diante da mão do Senhor e Ele os exaltará. O Evangelho nos chama a responsabilidade, a reconhecer os nossos pecados e a estarmos diante do Senhor lamentando e chorando e buscando no Senhor arrependimento. Então, meus irmãos, que a gente possa obter vitória contra o mundo, para que a forma que a gente pode obter vitória contra o mundo é sujeitando-se a Deus, se humilhando, se arrependendo dos nossos pecados. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Convido você a orar ao Senhor nesse momento. Deus, todos nós somos pecadores, falhos. Nos ajuda, Deus, a transformar, Senhor, os nossos pecados e a nossa miséria em tristeza diante do Senhor, Pai. Ó Deus, eu não sei como estão os corações aqui nessa noite, mas uma coisa eu sei, ó Deus, é que todos nós necessitamos
Que os nossos olhos sejam abertos, que os nossos corações sejam abertos para o Senhor, quebrantados diante do Senhor, Pai. Perdoa o nosso orgulho, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, a nossa falta de desejo de buscar, ó Deus, de nós nos responsabilizar, Senhor Deus, pelos pecados que nós cometemos. Mas eu quero, Senhor Deus, colocar a Igreja Batista Palavra da Vida em suas mãos, ó Deus. E todos que estão aqui presentes, Senhor. Que em nós, ó Deus, haja um espírito de quebrantamento verdadeiro e real, Senhor Deus. E o Senhor possa limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração, Senhor Deus. Pois nós precisamos do Senhor, Pai. Precisamos da sua graça e do seu poder, ó Pai. E eu peço a Deus que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, iluminando a nossa mente e o nosso coração, Pai. Abençoa essa igreja, esse povo, ó Deus, que está aqui, e aqueles que não puderam, Deus, por situações adversas, ó Pai. E nos ajuda a crescer, Senhor Deus, em santidade e amor pelo Senhor e um pelo outro, Senhor. E é essa a minha oração que faço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.